nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre esse tema. A gente vai primeiro entender a importância e a solenidade do culto, né? A diferença entre o culto e outras reuniões. A gente precisa entender isso primeiro, para que então nós possamos pensar um pouco em como ensinar os nossos filhos a amar o dia do Senhor e a se comportar, né, quando a igreja está reunida. Então, a gente tem 50 minutos aí de caminhada nesse sentido. Então, eu quero convidar vocês a abrirem primeiro em alguns textos que mostram os momentos em que o povo de Deus no Antigo Testamento estava sendo reunido para culto, e a forma como a Bíblia nos mostra que a família estava toda junta. Estavam os pais, os anciãos, os filhos, os que mamam, as crianças, todos juntos como família de Deus, cultuando ao Senhor. Então vamos abrir alguns textos para que a gente entenda isso primeiro. Primeiro texto, Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versos 15 e 16. Joel, capítulo 2, versos 15 e 16. O texto diz assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Toda vez que vocês virem assembleia solene, está falando de culto, tá bom? Lembre sempre disso. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O que nós aprendemos com esse texto? Que a assembleia solene, o culto, é um momento tão importante que até o noivo deixa de fazer o que ele está fazendo, que é estar aproveitando a companhia da sua noiva, para vir prestar culto ao Senhor, para estar junto com a comunidade do pacto, com o povo de Israel. E não há diferenciação aqui entre o povo de Deus. É o ancião, é o que mama, todo o povo de Deus junto. Abra também em Êxodo capítulo 10, versos 8 e 9. É quando Moisés quer tirar o povo do Egito, né, e diz a Faraó que quer ir para o deserto. Para quê? Para adorar ao Senhor, para prestar culto. E aí Faraó quer que ele saia apenas com uma parte. E Moisés diz: não, nós vamos para o deserto, para a festa solene, para o culto solene, com todos. Aí ele diz assim, Êxodo 10, 8 e 9. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhe disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, com os rebanhos, com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Também quando diz celebrar festa ao Senhor no Antigo Testamento, está se referindo a culto, tá bom? Então Moisés diz a Faraó: eu não posso ir só com uma parte do meu povo, nós temos que ir com todos, porque nós vamos prestar culto ao Senhor. Deuteronômio 6, capítulo 20. Esse texto aqui, logo depois daquilo que nós estudamos ontem, né, falando que os pais deveriam ensinar toda a lei de Deus aos seus filhos em toda e qualquer oportunidade. Aí lá na frente, no verso 20, ele narra que um filho estava olhando os testemunhos e os estatutos e os juízos, as cerimônias, e pergunta ao pai o que era aquilo. O que esse texto nos demonstra? Que os filhos estavam presentes no culto juntamente com seus pais, observando tudo o que acontecia, e perguntavam para ele: por que isso? Lembra o texto que a gente leu ontem, do Cordeiro Pascal, né? O que é esse sacrifício? Deuteronômio 6:20, quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: o que significam os estatutos, os testemunhos, os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Segundo livro de Crônicas 20, verso 13. Esse aqui é muito bom também. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 13. Diz assim: todo o Judá
estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todo Judá estava como? De pé. Não tinha banquinho com ventilador não, viu, gente? Não tinha banco acolchoado, ar-condicionado, né? O povo estava de pé, ouvindo a lei de Deus ser lida pelo sacerdote. E todo o povo estava junto. As mulheres, as crianças, os filhos, as filhas. E o último texto nesse primeiro momento, Josué capítulo 8, verso 35. Josué, capítulo 8, verso 35. Diz assim: palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel. Mais uma vez aí, se referindo ao momento de culto, toda a congregação de Israel reunida, e eles lendo a lei de Deus. E ele fez isso para quem? Para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que estavam no meio deles. Então, não há uma comunidade mais plural, no bom sentido, do que a comunidade do pacto, do que a igreja de Cristo, onde todos juntos, independente se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, se é bebê, se é idoso, se é estrangeiro ou não, se é rico, se é pobre, todos estão juntos para ouvir a palavra de Deus, para cultuar ao nosso Deus. Então é um privilégio para nós ter as nossas crianças conosco no culto a Deus. Primeiro é um dever nosso, porque nós prometemos isso no batismo. Nós prometemos que nós traríamos os nossos filhos e que nós ensinaríamos. E não é só um dever, é também uma honra e um privilégio. Lembra que eu disse ontem? Se você vivesse nos tempos em que Cristo esteve aqui nessa terra e você tivesse a oportunidade de viajar para aquela cidade onde ele estava naquele final de semana, se você não levaria seus filhos com você, para que eles pelo menos vissem Cristo de longe, para que Cristo tocasse neles. Aliás, fizeram isso, os discípulos falaram: não, deixa o mestre. O que ele disse? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E nós, como igreja, muitas vezes nos incomodamos com as crianças quando estão diante de Deus. Então isso é uma coisa para a gente pensar. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, se nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos, né? Se nós somos pais e queremos que eles tenham sempre o melhor, não pode existir nada que seja melhor do que estar na presença de Deus com o povo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. A diferenciação entre culto e todas as outras reuniões em qualquer outro momento, tá? Então, estarmos juntos, prestando adoração e ouvindo a voz do Senhor como igreja, é um momento único na vida dos nossos filhos. David Clarkson escreveu, narrando a bênção do culto público, onde toda a igreja está junta, de uma forma muito bela, e eu queria ler para vocês. Ele diz assim: o Senhor comprometeu-se em estar com cada um dos seus santos individualmente, mas quando eles estão reunidos em culto público, todos esses compromissos individuais estão conjuntamente unidos. O Senhor compromete-se em deixar fluir, por assim dizer, um fluxo de sua presença confortadora, revigorante para cada um dos que o temem. Mas quando muitos desses indivíduos ajuntam-se para adorar a Deus, esses diversos fluxos então combinam-se em uma única corrente. Assim, portanto, a presença de Deus, que desfrutada em particular é mero regato, em público torna-se um rio que alegra a cidade de Deus. O Senhor tem um prato para cada alma individualmente. O serve em verdade, mas quando muitos indivíduos se congregam, há uma grande variedade, uma confluência e uma multidão de pratos. A presença do Senhor no culto público torna-se um banquete espiritual. Então, é diferente, porque o culto público foi ordenado pelo Senhor, e ele é ordenado de uma maneira específica na sua palavra. Então, é diferente o meu momento devocional, que é muito bom, que é uma bênção, eu sinto a presença do Senhor, do culto familiar em casa,
à noite com as crianças, com o papai, quando chega do trabalho. Da reunião das mulheres, é uma bênção, é bom. Mas o culto público é um momento onde todo o povo de Deus está junto de forma especial e ordenada por Deus. Então, ali, a presença do Senhor é diferente. É sobre isso que fala o Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem juntos os irmãos. Ali não está falando de reunião para churrasco na casa dos irmãos. Aquele texto se refere ao culto. Então ele vai dizer que é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. O que é isso, gente? Deserto, sem água, muito calor, e o óleo refrescava. Então, quando todo o povo está unido, Deus derrama sobre eles a sua bênção de forma especial, de forma pactual. Então, o culto solene é um momento único. O culto solene é diferente de qualquer outra reunião de crentes, e a gente precisa entender isso, porque se a gente não entender isso, a gente não entende a dimensão, a importância que o culto tem, e a gente não entende como que nós devemos ensinar os nossos filhos no culto. Então entenda isso. Escola dominical é importante? Mas não é culto. A reunião dos jovens sábado é importante? Estou falando da reunião dos jovens, eu nem sei se vocês têm aqui, mas muitas igrejas têm. A reunião do sábado é importante? Muito importante, é ótima. Não é culto. É a reunião dos jovens. A reunião de oração na terça-feira, importante, maravilhosa, não é culto. Culto é no dia do Senhor, no domingo, com um ministro ordenado, que faz uma liturgia, que tem momentos de arrependimento, de confissão de pecados, de adoração, tudo aquilo que vocês sabem. É a pregação da palavra pelo ministro, ou por alguém que o ministro indica, um presbítero, um diácono, um licenciado. Você sabe por que licenciado se chama licenciado? Porque ninguém tem autorização para pregar no culto público se não for um oficial da igreja. E aí, quem está fazendo seminário tem a licença para pregar no culto público. Se não é culto público, pode ser qualquer um. Eu estou aqui dando aula para vocês. Sei lá, um rapaz, um jovem, pode vir dar aula para vocês. Pode vir falar na reunião da SAF, não tem problema nenhum. Um adolescente vir falar sobre, sei lá, a SAF e a tecnologia, como mexer nas ferramentas dos blogs, ensinar para as senhorinhas da igreja, não tem problema nenhum. Isso não é culto. Então a gente precisa entender isso. Você quer ver eu morrer mortinha? Quando falam assim para mim, eu ouvi aquela sua pregação. Não é pregação, porque eu não sou pastor, é palestra. É aula, é o nome que você quiser. Porque quando você fala em pregação, você está falando de tudo, você está falando do domingo, você está falando de culto. Então, essa é uma diferenciação de palavras que a gente necessita fazer, porque senão a gente corre o risco de pecar contra o Senhor, fazendo do culto coisas que Ele abomina, porque a gente não sabe a diferença entre culto e outras reuniões. Coisas que a gente pode fazer em algumas reuniões, no culto a gente não pode. Por quê? Porque o culto foi ordenado por Deus. Lembra de Nadab e Abiú? Eles trouxeram o fogo de um lugar que eles não poderiam ter trazido. Por quê? Porque Deus havia dito que o fogo para queimar ali o incenso só podia vir do altar. E eles foram e fizeram diferente. Foram consumidos. Isso é para a gente entender. Estudem teologia do culto. Peguem livros sobre isso que vocês vão amar. É lindíssima a teologia do culto. Então nós entendemos isso. O culto é um momento, e a própria palavra diz, culto solene, a gente vai falar mais uma vez sobre isso à frente, já nos dá a entender que o culto é um momento diferente da vida da igreja. Por exemplo, onde é que se faz a administração dos sacramentos? No culto. Não tem administração dos sacramentos
na reunião de oração terça-feira. Ninguém é batizado, leva os sacramentos, né? Os 2 únicos sacramentos que nós temos, né? Batismo e Santa Ceia. Não tem administração do sacramento no culto de jovem. Não tem Santa Ceia. Por quê? Porque não é culto. Culto, tipo Senhor, pastor, ministro, ordenado, presbíteros, oficiais da igreja. Não tem batismo e Santa Ceia na reunião da SAF. Entendam que isso não é diminuir as outras reuniões do povo de Deus. Talvez elas são muito importantes também, mas o culto é o auge. Se todas as outras fossem retiradas, o culto precisaria permanecer. Porque, vamos falar da escola dominical, por exemplo. Quantos anos vocês acham que existe a escola dominical? Há quantos anos? Muitos, mas não tem mais de 100 ou 200. 100 e algumas coisas, né? É uma coisa nova. Escola dominical é uma coisa nova. Você não acha um texto na Bíblia ordenando a escola dominical. É errado fazer? Não. É ótimo, mas é invenção nossa. O culto não. O culto é prescrito. A SAF, a UPH, a UMP, é prescrição bíblica? Não, a gente que inventou. É uma ótima invenção. Não tem nada errado com ela. Mas não é culto, entende? Então, se uma igreja por acaso não tem o PH, ela não deixa de ser igreja. Mas se ela não tem culto, ela não é igreja. Entende? Essa é a diferença. Então, colocar cada coisa no seu devido lugar faz diferença para que nós possamos obedecer ao Senhor da maneira correta. Tá bom? Então, vamos lá. Abra comigo Eclesiastes 5, versículo 1 e 2. Esse texto aqui também está falando de culto. Eclesiastes 5, versos 1 e 2. Diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Achegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Está falando de culto. Esse texto está nos mostrando a solenidade e a importância do culto público. Bastava essa passagem para provar que o culto público é único e especial e que deve haver o solene reconhecimento da presença especial de Deus no culto público. E, portanto, nosso zelo em ser sinceros, reverentes, sossegados, conscientes e atentos. Porque é um momento onde a presença de Deus se manifesta de forma especial e pactual no meio do povo de Deus. É um momento único e especial. E você, como presbiteriano, deve conhecer e estudar o nosso diretório de culto de Westminster, que é um documento que está junto com o nosso catecismo, com o nosso breve catecismo, com a confissão de fé de Westminster. São orientações para como a igreja deve se portar. E nós, presbiterianos, aprendemos com isso. Como é que nós devemos nos portar no culto público? E aí, a gente está falando de ensinar os nossos filhos a se comportar no culto público. Será que eu sei me comportar no culto público? Será que eu me porto no culto público como se eu estivesse numa palestra de mulheres no sábado? Ou como se eu estivesse na reunião da escola dos meus filhos na terça-feira? Será que a minha postura, quando eu entro para o culto público, é entender que aquele é um momento especial e diferente? Então, como nós nos portamos, também vai ser uma maneira de ensinarmos os nossos filhos a solenidade desse momento e diante de quem nós estamos. Então, se a gente não entende isso, que Deus está ali de um modo especial se revelando ao seu povo como comunidade, se a gente não entende que Deus está ali presente para ser adorado, a gente não vai entender
como a gente deve se comportar. É engraçado porque a gente se habitua com algumas coisas e esquece da presença de Deus. É claro que Deus está conosco o tempo todo, Deus está presente o tempo todo, mas Ele está presente de modo especial quando a igreja se reúne para o culto. Uma vez eu estive numa reunião no meio pentecostal e eles fizeram uma coisa que eu achei assim... Eu pensei, poxa vida, falta de entendimento, né? Eles colocaram, era um culto e eles colocaram 3 cadeiras ali. E aí o pastor disse assim: ali está Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, adore ao Senhor nessa noite. Menino, o povo chorava. O povo ficou assim, o povo ia lá, olhava na cadeira, tocava na cadeira. Mas minha gente, Deus está presente no nosso culto. Deus está presente, não está ali fisicamente, não tem uma cadeira para Ele. Mas a gente precisa entender as promessas bíblicas quando diz que Ele estará no meio do seu povo. Ele está falando de culto. Então, lembrar que Deus está presente para ser adorado. A gente não vem para... Vocês não vão vir para cá hoje à noite para uma cantação, para cantar música após música e se divertir e achar uma música boa, né? E a gente é craque em fazer isso, né? Ai, hoje o grupo de louvor não estava muito bom. Ai, hoje o fulano desafinou. É como se a gente viesse aqui para um show de música. Mas entender que a gente vem para cá para adorar o grande rei de todo o universo e que Ele estará presente aqui hoje à noite, vai fazer com que você vista a sua melhor roupa, vai fazer com que você arrume o seu cabelo, que você venha bonita, porque terá um rei aqui presente. Você virá para estar diante dele. Não é que a gente não pensa nisso? A gente não pensa nisso. A gente esquece dessas coisas. Então eu vou ler para vocês o que o Diretório de Culto de Westminster diz sobre o nosso comportamento nos momentos de culto público. Pense se é assim que você tem agido todo domingo à noite. Isso aqui, gente, depois se vocês quiserem, eu mando para vocês imprimirem e colarem na geladeira de vocês, para vocês lembrarem. Olha só, quando a igreja se reúne para o culto público, as pessoas, tendo antes preparado seus corações para este momento, devem todas vir e tomar parte, não se ausentando das ordenanças públicas por negligência, ou seja, não deixando de vir ao culto por negligência ou por pretexto de reuniões particulares. Então, tem o culto hoje à noite, mas vai ter, a gente vai fazer reunião dos jovens hoje à noite também na hora do culto, então não vai dar para a gente vir, não pode. Culto público é onde toda a igreja está junta. Que todos entrem no recinto da reunião, não com irreverência, e sim de maneira comedida, decorosa, tomando seus lugares sem mesuras, sem cumprimentos, em direção a um ou ao outro lado. Então é aquela pessoa que chega, o culto já começou, e chega. Se você faz isso na escola dominical, na reunião da SAF, no culto não. Porque no culto já começou, momento de reverência, Deus está presente. Você chegou atrasada, gata, tu está toda errada. Porque você tinha que ter chegado antes. Antigamente era assim nas igrejas, né? A gente chegava antes, sentava e orava. Então todo mundo quietinho, orando, lendo a Bíblia, se preparando para o que ia acontecer. Porque sabia que era uma coisa importante que vinha em seguida. E aí o Diretório de Culto de Westminster continua. Uma vez começado o culto público, as pessoas deverão dirigir toda a sua atenção a este culto. Não existe um prelúdio? É isso. Prelúdio é isso. Começou a tocar, é para... Gente, se liga, vai começar o culto. Então, senta, silêncio, presta atenção, o culto vai começar. Uma vez começado o culto público, as pessoas deverão dirigir toda a sua atenção a esse culto, evitando ler qualquer outra coisa que não seja o que o ministro está lendo ou citando no momento. Então, culto não é momento de você ler boletim. Você lê o boletim depois ou antes. Mas no culto você deverá estar lendo o que o ministro da palavra está lendo. O texto que ele está lendo. Não vou nem falar de celular, tá, gente? Não vou nem falar de celular. Porque celular devia ficar em casa.
Porque celular não é objeto de culto. O objeto de culto é só a Bíblia. Eu tenho reservas seríssimas a usar a Bíblia no celular no culto. Em outras reuniões não, mas no culto eu tenho. Por quê? Porque o pastor está lendo lá o texto da pregação, de repente sobe uma notificação. E a sua cabeça foi para onde? Está lá. Ah, mas eu desligo a internet. Beleza, se você vai conseguir desligar a internet, mesmo assim eu me preocupo com a questão do testemunho. Porque você está lendo a Bíblia, mas o outro ali está jogando um joguinho, porque a pregação está chata. Então, muito cuidado com isso. A gente tem Bíblia? Tem Bíblia? Não tem. Graças a Deus a gente tem Bíblia livre no nosso país. Usa a sua Bíblia. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque senão a gente toma uma coisa que é sagrada e profana, que é o culto a Deus. E aí o diretor de Westminster continua, lendo somente o que o ministro está lendo, citando no momento, e abstendo-se sobretudo, olha o que ele diz, gente, de todos os cochichos, consultas, ou seja, o que foi que ele falou mesmo? Onde é que está o texto mesmo? Eita, é mesmo essa pregação. É verdade, lembra que domingo passado? Tá bom, você está falando sobre o que ele está falando. Você está trabalhando. Então, cochicho não faz parte do culto público. E de saudações também. Os cumprimentos particulares a quaisquer outras pessoas que estejam entrando. Também devemos nos abster disso. Como também de todos os olhares fixos, cochilos. Cochilo. Você imagina você diante da rainha da Inglaterra, numa solenidade, você recebeu um convite na sua casa para ir para Westminster. Vá para a abadia de Westminster, que a rainha da Inglaterra vai estar te esperando. Pense em tudo que você faria e tudo que você não faria. Pois no culto público tem alguém que é muito mais importante do que a rainha Elizabeth. E aí Deus está lá. Vocês sabiam, os puritanos diziam isso, que quando um ministro ordenado sobe no púlpito para pregar o Evangelho, no domingo, no dia do Senhor, os puritanos diziam, é o próprio Cristo que está falando à sua igreja. Um ministro fiel, claro, né? A gente está falando de hereges, mas um ministro fiel. Quando um ministro fiel sobe para pregar o Evangelho, é o próprio Cristo que está falando à sua igreja. Então você imagina Cristo falando com você e você olhando o celular enquanto isso. Percebe como a gente mostra desprezo a Deus em coisas tão pequenas que a gente não percebe? Então, nos abster de cochilos e outros comportamentos indecorosos que possam perturbar o ministro ou as pessoas e impedir a si mesmo ou aos outros de cultuar. Então, a gente tem que estar prestando atenção a que nós estejamos obedecendo a ordem de cultuar ao Senhor com decência. E a gente também tem que se preocupar em não atrapalhar o ministro pregando ou os nossos irmãos. Porque quando você cochicha aqui, quem está atrás de você já olhou para você, já perdeu o fechamento da pregação ali, já distraiu o ministro. Né? Então, o nosso comportamento é muito importante. Então, se nós conseguimos entender a grandiosidade e a seriedade que é estar diante de Deus, talvez a gente passe a se preocupar um pouco mais conosco e com os nossos filhos. Outra coisa importante, eu falei sobre se arrumar para vir ao culto, né? Antigamente se dizia que quando você tinha uma roupa muito bonita, essa era a roupa do domingo. Roupa de ver Deus, alguns falavam. Essa é roupa de ver Deus. Hoje a gente vem para o culto de bermuda, de saia. Pense que existem algumas roupas que no fórum você não entra. Se você vai para uma audiência, o juiz manda voltar. Por que diante de Deus a gente pode vir de qualquer maneira? Então, primeiro pense no quanto você deve estar. É lógico, ninguém está falando aqui que você vai vir de plumas e paetês. Pelo contrário, né, o apóstolo Paulo fala isso, que não é para os seus ornamentos chamarem a atenção para você, porque é o culto público, quem chama a atenção aqui é a palavra. A gente é exagerado, né? Ou a gente vem um lixo, ou a gente vem parecendo que está indo para um casamento. Né? Então, sem exagero, e a gente não está aqui para mostrar a nossa beleza, mas de forma composta. E aí vai um puxãozinho de orelha para as mulheres cuidarem com seus decotes, com as suas saias, contanto que suas calças são apertadas,
Porque você pode estar fazendo um irmão pecar na hora do culto. Então, mais alguma coisa para a gente pensar, para a gente ter atenção. E aí, visto isso, como é que nós podemos, se nós já entendemos a seriedade do culto, como é que nós podemos treinar os nossos filhos para isso? Agora, você imagina toda essa gravidade do momento com criança. Requer treinamento, para que eles entendam onde eles estão, para que eles entendam diante de quem eles estão. Isso é difícil, isso não é simples. Manter as crianças com todas essas exigências, porque está diante do rei, é muito difícil. Mais uma vez eu uso o exemplo lá da rainha da Inglaterra. Você imagina que o convite que você recebesse incluísse seus filhos. Essa é a única oportunidade que você tem de estar diante da rainha da Inglaterra. Nunca mais isso vai acontecer na sua vida. Você vai deixar seus filhos em casa? Não. Eu vou querer levar. Eu vou querer levar, porque isso vai ser história na minha família. Meus filhos viram a rainha, falou com os meus filhos. É mais ou menos essa ideia da importância das crianças estarem no culto. E aí, um pouquinho do que a gente falou ontem sobre o culto doméstico. O culto doméstico é extremamente importante para o treinamento dos nossos filhos para estarem no culto público, aos domingos. Porque é lá que a gente vai ensinar para ele, ó, fica quietinho, nós vamos orar. Fecha o olho, nós estamos orando. Vamos ler a Bíblia, que é muito bonitinha, a Elisa, minha neta, fazendo o culto doméstico, lá com o pai e a mãe dela, e ela tem a biblinha dela. E aí, quando eles estão lendo a Bíblia, ela está com a Bíblia aberta, de cabeça para baixo, né? Ela não lê, ela tem 2 anos, mas ela está com a Bíblia aberta. Porque ela sabe que naquele momento o povo de Deus vai abrir a Bíblia, o pai dela e a mãe dela. É um treinamento para que no domingo, quando o pastor fala, vamos ficar de pé, todo mundo fica de pé. As crianças também, eles não são povo de Deus, gente. Oi, vocês estão excluindo os filhos de vocês. Povo de Deus. O povo de Deus vai orar. Fecha o olho, vamos orar. O povo de Deus vai cantar. Abre a boca, menina, canta. Ontem ainda uma moça perguntou para mim, Simone, mas você acha que se meu filho, por exemplo, de 7 anos, 8 anos, não quiser cantar, eu acho que eu não devo falar para ele, canta, porque isso deve ser um louvor vindo do coração. Eu falei, não senhora, coração é enganoso, coração não manda nada. Se o povo de Deus está reunido e vai cantar, pode levantar bonitinho, vai cantar. Eu falei, não quero, problema seu, canta, está na hora de cantar. Ele não é convertido ainda, um dia ele vai fazer isso com prazer. É igual ler a Bíblia, você vai fazer com que seu filho leia a Bíblia todo dia. Você acha que ele vai acordar com 10 anos de idade, opa, vou fazer minha devocional? Não vai, não vai. Você vai falar, já leu seu texto bíblico hoje? Já orou hoje? Você vai ficar no pé dele. Isso vai virar um hábito, e depois de ser um hábito, isso vai virar um prazer. Se o Senhor usar de graça para ele se converter, né? Então, nós vamos ensinar os nossos filhos a isso. Então, o culto doméstico é um momento para isso. Agora, tem outra coisa que é muito importante também, que é a preparação para o domingo, para você que tem filhos pequenos. Isso é importante para nós e é importante para eles. Por isso, entender o 4º mandamento é um assunto que vocês devem estudar. Se vocês ainda não estudaram pessoalmente, em casa, no seu culto doméstico, façam isso. Peguem os documentos da nossa igreja da IPB, peguem o Catecismo Maior de Westminster, tem lá a pergunta 100 e não sei quanto, que eu não vou saber de cor agora, 130 alguma coisa, sobre qual é o 4º mandamento, os deveres exigidos no 4º mandamento, os pecados cometidos contra o 4º mandamento, que é guarda o dia de sábado para não santificar, que é a guarda do domingo. Estuda esse assunto, porque você vai crescer no seu entendimento com relação ao culto. E aí, dentre os assuntos que a gente pode estudar na preparação para o dia do Senhor, para o domingo, é em como nós nos preparamos para ele. É a importância que nós damos a esse dia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Teve uma moça na nossa igreja que se converteu agora. O esposo dela não é cristão. E ele começou a reclamar que ela estava saindo muito, indo para as reuniões, deixando ele sozinho. E o conselho que nós demos a ela foi, então não vá nas reuniões, mas no domingo, vai te Senhor, vá ao culto. Então, se você
estiver com uma agenda muito lotada, muito aperreada, como diz no Nordeste, e não puder vir na reunião de terça-feira, ou não puder ir na reunião de círculo da SAF, ou não puder, ok, vai ajeitando a sua agenda. Domingo não, domingo é mandamento. Está lá entre os 10 mandamentos, é ordem. Então no domingo a gente tem que estar. Então nós precisamos nos preparar para isso. E nos preparando para isso, nós vamos preparar os nossos filhos. Eu queria dar algumas ideias bem práticas para vocês sobre isso. George Swindon, que é o pastor puritano, ele dizia assim: se quiseres deixar o teu coração com Deus no sábado à noite, então poderás achá-lo com Ele na manhã do dia do Senhor. Olha que lindo. O que ele está dizendo aqui? Que desde o sábado a gente tem que estar pensando e ansiando pelo domingo. A gente tem que estar organizando a nossa vida para o domingo. A gente tem que estar se poupando de alguns excessos no sábado, para que no domingo a gente esteja bem, a gente esteja descansada, a gente esteja com todas as nossas forças para o dia ordenado, para obedecer o quarto mandamento. Então, como a gente vai dormir no sábado? Né? Então, como é gostoso quando a gente consegue fazer o culto doméstico com as crianças antes de dormir no sábado, lembrando a eles: olha, amanhã é domingo, despertando neles o amor por esse dia, o amor por estar com o povo de Deus no culto público, né? Isso é maravilhoso. A ideia expressa nesse pensamento é que a batalha pelo domingo pode ser perdida ou ganha no sábado. Se nós exaurimos todas as nossas forças no sábado, aí domingo a gente vai acordar: eu acho que hoje eu não vou para a igreja. Aliás, isso é um mal dos nossos dias, né? A gente não vai para a igreja por 1000 motivos. Se está muito sol, está muito sol. Se está muito frio, está muito frio. Estou com caspa. A roupa que eu preparei não está passada. Tem 1000 motivos, né? Dia do Senhor é um mandamento. Tão mandamento quanto não adulterarás. Óbvio que existem situações especiais. Existem, mas são situações especiais. Você está doente, alguns idosos não conseguem mais vir nos 2 períodos, porque não tem mais forças para isso, as crianças estão doentes, acontecem exceções, mas lembra que o domingo é tão mandamento quanto não matarás. A gente esquece do quarto mandamento, a gente não toca nele, a gente só pensa nos outros. Nesse a gente deixa para lá. Então a preocupação é que a nossa semana seja tão ordenada e tão organizada, pensando no domingo, para que nós pudéssemos aproveitar o domingo. Eu não sei se isso acontece aqui, porque Guarapuava não deve acontecer essas coisas, mas no Rio acontece, das pessoas não irem domingo de manhã para a igreja, porque tem que fazer almoço. Faz no sábado. Se a igreja está reunida no domingo, não perca essa oportunidade. É mandamento, o dia é dedicado a isso. Domingo não é dia de você fazer feira no supermercado, não é dia de você ir bater perna no shopping, não é dia de ir para o cinema. Domingo é dia de igreja. Isso era uma coisa tão comum antigamente, agora a gente precisa estar refalando isso. As senhoras mais velhas aqui podem confirmar isso. Nunca, na minha infância inteira, existia a possibilidade da gente não ir para a igreja porque tinha o aniversário do primo. Sinto muito pelo primo que marcou no domingo. Domingo eu vou para a igreja. Os aniversários eram no sábado. Mas porque nós abrimos mão do domingo, então o mundo também abriu. Então, concurso no domingo, shopping abre no domingo, restaurante abre no domingo. Ontem eu estava ouvindo falar de um crente aqui na cidade que tem um mercado, algum comércio, e que não abre no domingo. E o que o shopping está no pé dele, porque tem que abrir no domingo. Você vê um homem fiel, né? Que o Senhor abençoe muitos negócios dele, que ele prospere muito mais do que todos os que abrem no domingo, né? Porque ele entende que domingo é dia do Senhor. Então, esse entendimento falta para nós, né? Então, como é que nós temos nos preparado para receber as bênçãos do domingo? Isso diz muito sobre a nossa semana. E aí, quando a gente está falando de crianças, a gente tem que cuidar para que as nossas crianças também estejam descansadas.
para a gente não exaurir as forças delas, para que no domingo elas não estejam enjoadas, choronas. Porque se no sábado você não deixa ela dormir o suficiente, se você sai demais com ele o dia todo, eu sei que isso às vezes acontece, não tem jeito. Tipo ontem teve congresso, teve um chá de panela, ok, foi um dia. Aí hoje domingo eu garanto que teu filho choramingou para vir para a igreja, eu garanto que hoje vai ser um dia mais difícil. Tudo bem, isso aconteceu uma vez no mês, mas quando isso acontece todo sábado, vira um problema. Quando todo sábado a gente deixa os nossos filhos muito cansados, a gente não consegue controlá-los mais no culto, porque eles estão chorões, eles estão com fome. Criança é muito sensível, né, doutora? Criança é muito sensível a essas coisas, a não dormir na horinha deles, a não comer na horinha deles, eles ficam mexidos com isso. E a gente quer exigir que eles se comportem, mas a gente também não coopera, a gente não colabora, então a gente precisa colaborar. Então, além de se programar durante a semana e se programar no sábado, a gente também precisa ordenar a nossa manhã de domingo. Como é que a gente se prepara para vir para o culto? É de supetão? É acordando 5 minutos antes, vestindo qualquer roupa, brigando com o marido, bichotão, os meninos estão dentro do carro, batendo a porta, saindo correndo, brigando? Como é que você chega na igreja depois disso tudo? Até você descansar, lembrar do que você está indo fazer, diante de quem você está, vai demorar. Então, comece o dia do Senhor se organizando. As crianças não lidam bem com atropelos, né? Então, acorde as crianças com o tempo suficiente para elas tomarem o café da manhã delas, né? Cada criança tem a sua necessidade. Você conhece seu filho, né? Se ela precisa de banho para acordar, acorde com o tempo suficiente para dar banho. Se você não dá, melhor para você. Se ela não precisa, melhor para você. Mas às vezes as crianças precisam para acordar. Então, acorde antes disso. Dê tempo para ela tomar o cafezinho dela, sem aperreio, sem ficar correndo apressando ela. Então, tudo isso é questão de organização. Então, se a escola dominical aqui é 9h30 da manhã, por que você vai acordar 9 para sair 9h15 no atropelo? Acorda 8, acorda 8h30, para que as coisas sejam feitas com calma. Acorde seus filhos com a boa notícia do dia. Eu estava hospedada na casa de uma família, uma vez, de amigos. Eles têm 4 filhos. E eu estava tomando banho para ir para a igreja, e a porta do quarto das crianças era em frente ao banheiro, e eu estava me arrumando e estava ouvindo ela acordar as filhas pequenas. E ela dizia: meninas, acordem! Hoje é o melhor dia da semana. Que dia é hoje? E elas: é domingo, mamãe, é domingo! Vamos adorar ao Senhor! Que vestido vocês vão escolher? Vamos escolher um lindo vestido, vamos colocar um lindo laço. Ela estava desenvolvendo naquelas crianças o amor pelo culto, o amor pelo dia do Senhor. E ela falava já na noite anterior: amanhã é dia de quê? Dia do Senhor. Amanhã nós vamos para onde? Amanhã nós vamos para a igreja. Então, desenvolver isso nos nossos filhos faz parte de treiná-los para esse momento. Eles vão aprender que aquilo ali é especial. Porque você não passa a semana toda falando: amanhã você vai para a escola, olha que legal. Você vai falar: oi filho, eu já tinha de ir para a escola. Não, ele vai para a escola todo dia, para a escola é uma coisa normal. Domingo não. Domingo é especial. Então a gente vai promover esse amor no coração deles. Evite chegar atrasado, para não atrapalhar o andamento do culto e também para que ele chegue com calma. Leve ele no banheiro, bebe água. Não é assim, senhoras mais velhas, não era assim no nosso tempo? O que a mamãe falava pra gente? Bebe água e vai no banheiro, que na hora do culto ninguém sai. Não era assim? Hoje não é mais assim. Hoje a criança faz: quero água, a mamãe vai lá faridar. Quero água de novo, a mamãe vai lá faridar. Quero xixi, a mamãe vai lá faridar. Não tem xixi, não sai xixi. Mas a mãe fica 20 vezes pra lá e pra cá. No nosso tempo não tinha isso não. Era bebe água e faz xixi. Não vai sair. E não saía. Não saía. Por que as crianças de hoje são diferentes? Elas são piores do que as crianças do passado? Não, nós somos pais piores. Nós não ensinamos os nossos filhos. Se eles vão ao cinema, por exemplo, eles passam 2 horas sentados assistindo qualquer coisa. Ninguém tem vontade de ir ao banheiro.
Eles ficam lá, inclusive nós, né? Inclusive nós. Estou falando de criança, mas é bom falar de adulto. Que não tem incontinência urinária, mas que sai 3 vezes no culto para ir ao banheiro, né? É difícil a gente ensinar para a criança, a gente não é reverente no culto. Se a gente não é solene na hora do culto, né? Então a gente precisa se ensinar primeiro. Então, conseguir chegar antes é muito importante. E durante o culto público? Então, como nós já vimos, o culto é um momento solene, é um momento de total reverência e quietude. Toda a atenção deve estar voltada para o púlpito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ajudem o pastor de vocês. Eu sou esposa de pastor. Eu sei a luta de todo pastor para se concentrar no que ele está fazendo, enquanto há movimento na congregação. É muito difícil. Aí alguém levanta. Vê se não é assim aqui. Ainda bem, eu posso falar, senhor pastor, eles não me fez queixa. Não sei de nada de vocês. Nunca participei de culto aqui, então não sei de nada. Estou falando só do que eu vejo por aí. Inclusive na minha igreja, que é a dificuldade da minha igreja, né? Então, se a carapuça servir, não posso fazer nada, eu não sei de nada. Mas vê se não é assim, porque é assim toda a igreja. A moça levanta aqui. O pastor está aqui pregando, a moça levanta. Não bastasse ela se levantar, a do lado olha para ela. Aí a que está do lado olha para aquele outro lado, daqui a pouco está todo mundo olhando para ela, porque o pastor está falando sozinho. Não é assim? Se a gente aprender que, enquanto o pastor está pregando, e aí a gente entende que o culto solene, ele é dividido em 2 partes. Quando o povo fala com Deus, e quando Deus fala com o povo. Das 2, a mais importante é quando Deus fala com o povo. É o momento da pregação. Então, se você está com uma dor de barriga, você está aguentando, com um xixi que não vai dar certo, você vai ter que ir ao banheiro, faça isso numa hora que não seja pregação. Faça isso hora nenhuma. Porque, mas se não tiver jeito, evite fazer isso durante a pregação. A pregação é o momento que Deus está falando com o seu povo. E Deus tem zelo e ciúmes. A palavra de Deus é santa. E quando ela está sendo promulgada, há que haver respeito. Então, se alguém se levantar, se tem uma mãe com um bebê do seu lado, se discipline a continuar olhando para o pastor. Por mais que você tenha vontade, curiosidade, fofoquice de olhar para o lado, minha gente. Não olha. Deixa a pessoa levantar e resolver o problema dela. Preste atenção no pastor. É uma questão de disciplina isso. Porque se toda vez que alguém se mexer, todo mundo virar para olhar, fica muito difícil para o pobre do pastor. Muito difícil. Além de quebrar a reverência do momento, não é? E aí, para terminar, eu queria dar algumas dicas com as fases diferentes das crianças no culto. Em primeiro lugar, os bebês, né? Nós já vimos que os que mandam também estão ali no culto solene, né? Os bebezinhos também estão no meio do corpo de Deus. Coisa mais linda, olha, eu sempre falo isso lá na nossa igreja. Coisa mais linda é quando você ouve um bebê chorando na igreja. Sabe o que isso quer dizer? O povo de Deus está se multiplicando, está nascendo mais adoradores, e eles estão no meio do povo de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é uma lição para nós como igreja, de não ficarmos incomodados demais. Lembrar que os bebês estão em processo de treinamento, e que os pais estão ali lutando para ensiná-los a ficarem quietinhos no culto. Então precisamos ter paciência. É claro que a gente gosta de um culto silencioso, da gente estar ali olhando o pastor e não ser interrompido. Mas a gente precisa se lembrar que o culto é lugar de criança. Então, enquanto eles estiverem no culto, a gente tem que ter paciência com eles e que suas mães estão ensinando-os, né? Então, às vezes você possui um aniversário na igreja, não sei como é que é aqui, então se você precisa trocar uma fralda, se você precisa ir amamentá-lo, se você precisa corrigir a criança, né? Então você vai lá fora, depois você volta. Então o ideal para mães que têm bebês é sentar lá atrás, né? Crianças que ainda estão em treinamento, porque se você está sentado aqui na frente, eu sei que tem mães que preferem sentar na frente, porque aí a criança não se distrai tanto, mas isso é uma opção, claro, não estou dizendo que é certo ou que é errado, não, tá? Mas quando você se levantar, toda a igreja vai olhar. Lá se foi o pobre do pastor
falando sozinho de novo, né? Aí você vai passar com a criança, vai quebrar a reverência do culto de novo. Então, o ideal para as mães que têm bebês é sentar lá atrás, segurá-los, ficar com eles. A hora que eles choram, levanta, dá uma sacudidinha. Eu ficava sempre com os meus filhos no último banco e quando eles choramingavam, eu não ia lá para fora não, porque eu não queria que eles se acostumassem a isso. Eu queria que eles ficassem no culto. Então, o que eu fazia? Eu ficava em pé, eles bebezinhos, né, de colo, atrás do banco, onde eu estava sentada, dava uma sacudidinha, fazia movidinho dele. Aliás, cuidado com o chuchu, porque tem gente que faz tão alto que é pior do que o barulho da criança. Então faz só o movidinho dela. Então eu ficava ali com o bebê, acalmava, quando ele acalmava, eu sentava. Aí ele ficava, reclamava um pouquinho, sacudia. A hora que eu via que ele ia chorar, que ia atrapalhar demais, eu levantava. Ficava ali, eu nem ia lá para fora, eu ficava ali. Acalmava. Gente, vou falar para vocês, não é impossível. Eu tinha 4. E eles sempre ficaram comigo no culto, sempre. E os meus filhos eram terríveis, não é que eles eram bonzinhos, porque eu era abençoada, porque eles eram bonzinhos, não. Eu tive que treiná-los muitas vezes. Nós chegávamos em casa, né, ele já era pastor, né, ele foi para o seminário, eu tinha 3 filhos, então até 3 filhos ele me ajudava. Quando a 4ª nasceu, então ele já era pastor e ele não me ajudava mais, ele estava no culto. E eu morava na casa pastoral, anexa à igreja, e muitas vezes, quando acabava o culto, tinha fila na porta do quarto, em casa, para serem corrigidos. Porque eles já eram grandinhos e eu dizia, na hora de brincar, para de brigar, presta atenção no culto. Da segunda vez que eu falava, não vou falar mais, chega em casa, vai apanhar. E aí, quando nós chegávamos em casa, tinha fila. Vem o próximo, disciplinado, o outro, próxima senha, pode entrar, corrigir. Então, é difícil? É difícil. Mas quando eles já estavam com 8 anos, eu não tinha mais problema com eles. 7 anos, eu não tinha mais problema com eles. Eles podiam ir com o Oreb para outra igreja, o Oreb ia pregar e eu não estava, como eu contei ontem. Eles sentavam nos primeiros bancos e assistiam o culto inteiro. Porque eles são bonzinhos? Porque eles são fofinhos? Não, eles eram terríveis. Mas eles foram treinados e disciplinados para isso. Então, dizer que não consegue, ou dizer que seu filho é muito agitado, fácil. Mas os nossos filhos vão ser aquilo que nós imprimimos, aquele ritmo que nós imprimimos. É igual a mãe que diz para mim, esse menino é muito sem educação. Jura? Quem está educando? Você não pode dizer que seu filho é sem educação, você está falando de você. Né? Então, isso é uma lição para a gente aprender. Filho só faz com a gente o que a gente deixa. Se seu filho se jogar no chão para bater com a cabeça na parede de pirraça, ele deve fazer isso uma vez só na vida. E ele deve aprender que nunca mais ele vai fazer isso. Se você permitir, ele vai fazer isso sempre. Se você permitir, ele vai bater em você. Estou usando exemplos esdrúxulos, mas acontece. Mas isso serve para as coisas pequenas também. Não é? Então, treiná-los é importante. E aí, depois dessa fase de bebê, que é mais difícil, que você fica indo e vindo, entra a fase que eles começam a andar, a fase de 1 ano, 2 anos, que é muito mais difícil, né? A gente pensa assim, uau, essa fase passou, vai vir uma melhor. Não, querida, tem uma pior. Então, você tem um bebê que quer andar, que quer falar, mas, por outro lado, ele já entende muitas coisas. Então, é mais fácil do que um bebezinho. Né? Então, nós podemos conversar com ele, nós precisamos lembrar a ele que ali é um lugar onde ele está diante de Deus. A gente pode levar um papel, uma caneta para ele. Agora, uma coisa que eu sempre falo para a gente, quem tem que levar brinquedo? Porque igreja não é lugar de brincar, a gente vai para cá para o culto. Então, levar brinquedo, o brinquedo em si, ele remete a algo que você não está fazendo ali. Então, o que eu fazia com os meus? Eu usava subterfúgios para distraí-los, tipo um cordão. Então ele era pequenininho, tinha um aninho, e eu tinha um cordão que era bom de ficar mexendo. Ele sentava no meu carrinho e deixava ele mexer com aquilo. É diferente de um carrinho, entende? Que é um objeto para a diversão. É diferente, então na cabeça da criança faz diferença. Porque aí você vai treinar a criança para levar brinquedo, para daqui a pouco falar para ele, não pode mais levar brinquedo, agora é você. Então você ensina uma coisa para depois desensinar. Então isso é ruim, né? Não vou nem falar de tablet e celular, né? Não preciso falar isso aqui não, senão acontece que não, né? Pelo amor da vida. Canso de ir à igreja.
que as crianças estão na hora do culto com fone de ouvido, jogando joguinho, assistindo galinha pintadinha, gente. Pelo amor, onde é que nós estamos? Culto a Deus. Não é hora de distrair os filhos, é hora de ensiná-los a prestar atenção no que está acontecendo ali. Então, nessa fase, você já pode levar ele lá dentro. As meninas aqui, elas que é da igreja, sei lá, de uma das igrejas que estava aqui ontem, não sei mais qual é, estavam dizendo que tinha uma varinha no banheiro da igreja já. Eu tinha a minha escondida no banheiro da igreja, porque quando era necessário, eu ia lá fora, eu já tinha avisado e eles não estavam se comportando, corrigia e voltava. Aí você vai dizer para mim, que horror, eles vão crescendo, não gostando do culto. Não, eles cresceram me amando e eu disciplinava eles. Disciplina é igual amor, lembra da palestra de sexta ou de ontem de manhã? Meus filhos foram criados assim, amam o culto. Nunca tem nada no domingo na vida deles. É culto, de manhã, de noite. Não é esse o problema. O problema é quando nós não amamos o culto. Aí nós ensinamos os nossos filhos a não amar o culto. Então não tenha medo de ensinar seu filho a respeitar. Porque você vai ter que ensiná-lo a respeitar um juiz, num fórum, numa audiência. Você tem que ensinar ele a respeitar. Ele não pode ir lá e fazer o que ele quer. Ele precisa respeitar. Na escola, se é uma escola decente, ele precisa respeitar o professor. Não é vontade dele que, não, a professora é muito rígida, né? A professora manda todo mundo ficar sentadinho na hora do não sei o quê, ele não quer ficar sentadinho, ele vai odiar a escola. Não! Ele tem que entender a importância daquele momento. Tem momento de brincar, tem momento de prestar atenção, tem momento de estudar, tem momento de cultura. Isso eles precisam aprender. E aí vem uma fase melhorzinha, que é a fase quando eles já entendem mais, quando eles estão começando a ser alfabetizados. E aí é uma outra fase. Aí já não é mais a luta para que eles se comportem no culto, porque eles já aprenderam. Eles já foram treinados domingo após domingo. Quantos domingos tem por ano? 52, eu acho. Em um ano, ele já fez isso 52 vezes. Na minha igreja, por exemplo, tem culto de manhã também. Então ele já fez 104 vezes no ano. Então eles já aprenderam durante muito tempo que eles precisam ficar quietos. Eles já aprenderam a se portar. Então agora, quando eles começam a ser alfabetizados, é hora de você explorar isso. Não é hora mais de você ensinar ele a ficar quieto, porque ele já aprendeu. Agora é hora de você ensinar ele a tirar proveito do culto. Então você pode levar um caderninho para ele. E eu tenho algumas coisas escritas dos meus filhos muito preciosas. Primeiro, quando eles eram muito pequenininhos, que não conseguiam anotar dizeres inteiros da pregação, eu dizia a eles, anota as palavras que vocês não entenderem, que em casa a mamãe explica. Aí era uma onda, né? Porque tinha aliás, tinha prepúcio, tinha propiciação. Eles ouviam aquela palavra, às vezes não sabiam nem escrever, mas escreviam o que entendiam. Olha que oportunidade rica para durante a semana, para o culto da semana. Imagina você falar sobre o que é propiciação. Muito adulto nem sabe o que é, nem vou perguntar quem sabe, vou passar vergonha. Explicar para uma criança o que é propiciação. Oportunidade de pregar no Evangelho, de falar de Cristo, do sangue de Cristo, de cobrir pecados. Maravilhoso. Então, elege um caderninho. Quando ele ficar um pouquinho maior, começa a exigir que ele escreva o tema da mensagem para vocês conversarem durante a semana. Essa era uma prática muito usada antigamente. Os almoços de família ao redor da mesa no domingo era sobre o culto da manhã. O que o pastor pregou, o que foi dito, o que você entendeu. Aí você vai explicar para a criança aquilo que ela não entendeu do jeito dela. E você vai ver o quanto as crianças entendem das coisas de Deus, o quanto o coração deles é perceptível às coisas de Deus, e a gente acha que a criança não aproveita nada. Não é verdade. O Evangelho e a palavra de Deus estão sendo plantadas no coração deles. Eu tenho cópias de sermões de crianças que são verdadeiros esboços. E aí ele tinha um caderno para isso, porque a mãe estava grávida, passando mal, e ficou em casa, não conseguiu sair, estava vomitando muito naquele dia. E ele anotou com mais detalhes do que ele anotava normalmente, porque ele queria que a mãe não perdesse a pregação do domingo de manhã. Então ele foi e anotou. Quando nós chegamos em casa para almoçar aqui, ele mostrou o caderno dele, ele tinha 9 anos. Eu falei,
dá isso na mão de um pastor para pregar, que ele prega. Porque a riqueza de detalhes e de interpretações que ele fez, porque ele já sabia o que o pastor estava falando, porque tinha culto doméstico, porque ele era acostumado a ficar no culto a vida toda, então ele vai fazendo as relações. A gente está achando que ele está ali só existindo. Não, ele está ouvindo, ele está fazendo construções e o Espírito Santo de Deus está atuando na vida deles. Agora, o que a gente faz? A gente acha que a criança ela não tem capacidade, a gente tira as crianças do ambiente de culto por anos a fio. Eu não sei como é que é aqui, mas eu conheço igrejas que as crianças ficam fora do culto até 12 anos de idade. Como é que você vai querer que seu filho ame o culto depois disso? Não vai amar. Amor, as coisas de Deus são coisas ensinadas primeiro. Depois o Espírito Santo de Deus vai agir no coração deles. Então, se foram anos preciosos que essa criança perdeu de aprender acerca do Senhor. Então, treine também as crianças maiores, né? A fazer aquilo que eu falei, a cantar, a ler o texto, se ele já sabe ler, a abrir. Isso vai mostrar também como é que vai o seu ensino em casa, quando o pastor falar, abra aí Romanos, a criança vai lá em Romanos, ela já sabe abrir Romanos, porque ela lê a Bíblia em casa, ela está sempre presente nos cultos, ela sabe manusear a Bíblia dela. Isso é extremamente importante. E nós poderemos colher frutos maravilhosos disso. Nós poderemos colher frutos de filhos que são ensinados aos pés do Senhor e que aprendem a amar a Deus e ao culto. E outro ponto importante para finalizar: se eles virem o amor e a reverência nos pais, eles também vão copiar isso, eles vão aprender como algo natural, o amar a Deus e o servir a Deus, é o serviço público que é o culto a Deus, eles vão aprender isso. E é um verso que eu já li com vocês e eu queria que vocês abrissem para a gente terminar com ele. Abre aí Deuteronômio 6, olha que coisa mais linda. O doce fruto que nós colhemos de ensinar os nossos filhos a amar o culto a Deus. Deuteronômio, verso 6, capítulo 6. Ele vai dizendo, né, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Depois nós vimos lá que tu as inculcarás a teus filhos, falarás, assentado, Olha o final desse texto, lá no verso 20. Olha que coisa linda. Aqui está falando de pais que ensinam aos seus filhos em casa, que trazem seus filhos ao culto. Olha o que ele diz no verso 20. Quando o teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e os juízos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou? Essa criança aqui, esse teu filho aqui, se trata de infantes. Olha o que significa essa palavra nosso. Aquela criança já tem o Deus de seus pais como seu Deus. Não é incrível? Como uma palavra que faz toda a diferença. Lembra que a palavra de Deus é inspirada. Cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então ele está dizendo que aquela criança pequena que ainda está perguntando: o que é isso? Já viu criança quando passa a ceia? Quer pegar a ceia? Coisa linda! Por que ela quer pegar? Não é para pegar. Então você vai explicar antes. Hoje é domingo de ceia, explica antes. Olha, vai passar o pão, não é para você. Isso é o sacramento da Santa Ceia. Explica para a criança antes. E aí um dia ela vai perguntar: o que são os estatutos e os preceitos que o Senhor, nosso Deus? Isso é maravilhoso. Aquela criança já assumiu o Deus da família como seu Deus. E isso não se faz por mágica, nem por um clique de botão. Isso se faz através de treinamento e de oração, para que o Espírito Santo de Deus use o treinamento que você está dando a Ele para despertar amor a Deus e ao culto, e temor a Deus, ao culto e à sua palavra. Vamos orar. Nós vamos fazer como temos feito as outras vezes, aproveitar o momento. Quem precisar ir embora não pode ficar bem à vontade, mas nós vamos aproveitar para perguntas, se vocês tiverem.
enquanto os rapazes não descem. Vamos orar? Pai Santo, obrigada por esse dia, pelo dia do Senhor, pelo dia mais importante das nossas vidas, pelo dia pelo qual ansiamos durante toda a semana, que é quando estaremos reunidos com o teu povo, e ali o Senhor ordena a sua bênção. Obrigada, Senhor Deus, porque esse momento aqui foi tão precioso, mas hoje à noite será um momento ainda mais precioso, porque estaremos reunidos em culto solene ao Senhor. Nos ensina a repensar isso em nossas vidas, nos ensina a sempre nos lembrar de quem é o Senhor, diante de quem nós estamos e o que é que nós estamos fazendo, e nos ensina a ajudar os nossos filhos a temer o dia do Senhor e amá-lo, e a temer o culto e a amá-lo, assim amando ao Senhor e os seus preceitos, e que mais tarde eles façam como essas crianças aqui de Deuteronômio 6:20, eles reconheçam que o Senhor é o Deus deles. Esse é o nosso maior desejo para com os nossos filhos, os nossos netos e as gerações futuras. Te louvamos por isso, porque o Senhor ama salvar a geração dos teus filhos. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém.